Olá pessoal, aqui quem fala é Pedro Costa. Esse é o 23º vídeo da série sobre ansiedade. E hoje eu quero responder uma pergunta da Marise, que perguntou aqui no meu canal do YouTube, né, o que faz um jovem roer as unhas e se mutilar, ferindo e saindo até sangue, comendo a pele dos dedos, né? Então, Marise, vou falar um pouquinho, espero que contribua e que ajude aí de alguma forma, tá? Estava falando sobre isso ontem, inclusive, numa live lá no Instagram da Clínica Diálogo, né, que é a clínica aqui que eu atendo, que eu trabalho. E a questão é o seguinte, né, o que a gente estava falando, que eu quero falar um pouquinho hoje, tem alguns movimentos, alguns comportamentos que são muito típicos da ansiedade, né? Quase como se a gente encontrasse ali um comportamento, esse por exemplo do roer a unha, de comer a pele ali do dedo, que quando eu faço ele é quase automático, às vezes, ou seja, eu nem percebo que eu estou fazendo e ele na hora me dá um certo alívio ali da ansiedade, né? Então às vezes como roer a unha, às vezes como coçar a barba, uma outra pessoa comentou na live de coçar a cabeça, às vezes até ferir, ou ir coçando a pele, ou puxar o cabelo, né? E uma coisa que eu falei é que, ou seja, então a gente percebe que é um comportamento ali, que eu repito, que me traz um certo alívio, e ao mesmo tempo eu acabo repetindo ele de forma muito constante, muito frequente, e aquilo que às vezes inicialmente me traz um alívio começa a me gerar dificuldades, né? Seja às vezes me machucando, seja às vezes quando é um comportamento mais compulsivo, por exemplo, às vezes se eu como e aquilo ali me traz um alívio, e aí eu começo a comer demais, daqui a pouco aquilo ali está me dando causando um problema de sobrepeso, de saúde. Às vezes é comprar, às vezes eu saio e compro alguma coisa e aquilo me dá um alívio, porque daqui a pouco eu estou endividado e às vezes eu estou vendo que eu estou com um monte de coisa que eu compro pelo impulso e não precisava, às vezes algum uso ou abuso de alguma substância lícita ou ilícita, né? E se principalmente eu percebo, como nesse caso da pergunta, que aquilo ali já está chegando a me ferir, a me machucar, e aí então tem dois pontos, né? Se eu percebo que eu tenho um comportamento que me traz um alívio e eu fico fazendo ele constantemente, isso quer dizer que talvez eu esteja canalizando ali a minha ansiedade, a minha angústia para aquilo. E um outro ponto é o grau de ansiedade, de angústia que eu tô, né? Então, se de repente vira e mexe, eu roo a unha, e aí daqui a pouco tá começando a ferir, eu já ouvi casos de as pessoas roerem as unhas dos pés quando acabam as unhas das mãos, então, ou seja, isso indica um pouco a intensidade que eu tô ali na minha ansiedade, né? E aí tem um ponto que normalmente, não sei até, Marise, se talvez no seu caso você estava perguntando relacionado a algum ente querido, né? É muito comum, às vezes, a gente até, por uma preocupação de alguém que está próximo, de alguém que a gente gosta, e a tendência é falar, não, tira a mão da boca, ou para de fazer isso, ou larga o cabelo, ou para de coçar isso, ou para de fazer aquilo. Às vezes bota pimenta no dedo, às vezes bota esparadrapo. Eu até comentei que eu conheço gente que passou a gostar de comer pimenta e não parou de roer a unha, né? O que acontece é que às vezes quando a gente fala para a pessoa tirar a mão ali, ou parar de fazer aquilo ali, a gente fica focando no que ela está fazendo, nesse caso roer a unha, as chances são que a ansiedade aumente ainda mais, né? Então às vezes ela está roendo a unha e quando fala para tirar, a ansiedade aumenta. Então às vezes ou ela só transfere aquele comportamento para uma outra coisa, ou seja, não resolve ali a situação, ou às vezes ela aumenta ainda mais a vontade de roer a unha. Então quando ninguém está olhando, aí que a pessoa rói mesmo, aí que ela fica toda machucada, né? Então a grande questão é a gente perceber que aquele comportamento, na verdade, ele é um dedo que está apontando para alguma coisa. Então se eu estou falando assim, olha aquilo ali, e se eu aponto para um lugar, não adianta a gente ficar olhando aqui para a ponta do dedo, né? Então a grande questão é eu perceber que aquilo ali está me sinalizando que talvez aquela pessoa não está bem, aquela pessoa anda muito angustiada, ela anda muito ansiosa, e aí eu posso buscar compreender, seja oferecendo uma escuta, ou de repente encaminhando para algum tipo de atendimento, algum processo de autoconhecimento, ou uma psicoterapia, e onde é o espaço que a gente vai trabalhar as causas, né? E como eu falei num outro vídeo, teve um caso que há vários anos atrás, de uma pessoa que eu atendia, e que de repente ele chegou e falou, olha Pedro, eu nem tinha comentado que eu
roer a unha e nem que eu queria parar de roer, porque eu já tinha desistido. Eu passei a minha vida inteira fazendo de tudo e nunca tinha parado de roer. E às vezes, com pouco tempo de psicoterapia, ele se surpreendeu quando ele percebeu que ele não estava mais roendo a unha, né? Ou seja, quando a gente trabalha nas causas, a gente encontra um espaço para trabalhar as causas, aí naturalmente os sintomas vão diminuindo e muitas vezes até sumindo, né? Bom, gente, então essa é a reflexão de hoje. Marisa, eu espero ter ajudado. Com certeza que agradeço a sua pergunta, com certeza é uma questão de muita gente também. Talvez um dos movimentos e comportamentos mais típicos da ansiedade seja aí o roer a unha ou enfim a pelinha aqui do dedo, tá bom? Então tudo de bom para vocês, fiquem na paz e até a próxima. Tchau, tchau.